Dar um bom dia a todos e dar as minhas boas-vindas a este terceiro evento do curso de Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Desafio e Soluções. É uma realização EMAG, direção do desembargador federal Nino Toldo, que pediu desculpas, não pode estar presente, ele está em Brasília, em comemoração aos 50 anos da JUF. A coordenação do evento é minha, e hoje nós teremos o prazer e a honra de termos conosco o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que irá tratar sobre sigilo, a privacidade no mundo dos dados informáticos. O professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior é filósofo, jurista, poeta, ensaísta de arte, mitologista e professor. Doutor em filosofia pela Johannes Gutenberg Universität de Mainz e doutor em direito pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em filosofia do direito. Bacharel e licenciado em filosofia pela USP, é professor titular aposentado pelo Departamento de Filosofia e Direito da Universidade de São Paulo, professor emérito pela Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto e também professor emérito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É professor titular da PUC de São Paulo e consultor da CAPES. Professor Tércio também é parecerista em direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito econômico e direito da concorrência. Árbitro em arbitragens internas e internacionais, ICC e Mercosul, é advogado, foi procurador-geral da Fazenda Nacional, é autor de diversos livros em direito utilizados em faculdades de todo o Brasil e, ouso dizer também, em nossa carreira. Os livros do professor Tércio, que eu costumo dizer, e não é brincadeira, eles estão assim, são a minha Bíblia, estão do lado do meu trabalho, da minha criado mudo. Sem maiores delongas, eu convido o nosso querido palestrante para a sua explanação. Professor Tércio, a palavra com o senhor. Obrigado por suas palavras. Obrigado, de modo geral, pelo convite. É sempre um prazer participar desses cursos, né? Tão diligentemente organizados. Eu gostaria de começar, já que o tema é a privacidade, né, no mundo dos dados informáticos. Perdão. Eu gostaria de começar mencionando alguns dados jurisprudenciais. Desculpem. Há 2 anos, em agosto de 2020, a terceira sessão do STJ negou o provimento a 3 recursos em mandados de segurança em face de ordens judiciais que tinham um perfil genérico. As ordens dispensavam a indicação de um alvo individualizado e suspeito, uma investigação, para requerer um conjunto inespecífico e coletivo de informações sobre usuários que tivessem feito buscas por certas palavras-chave e tivessem transitado em certas áreas geográficas. O fundamento dessas decisões era justamente o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, que, segundo as decisões, não se referia a informações comunicadas em correspondências, mensagens telegráficas, dados, telefonemas em si, mas ao fluxo da comunicação enquanto ele ocorria. Não? Ou seja, se a proteção não era para as informações comunicadas, participo passado, não? A proteção ao sigilo, não? Sendo só para o fluxo, os dados armazenados não estariam protegidos. Não? No mesmo ano, não? Em um outro caso, em que um réu havia sido denunciado por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas, não? E o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, na época, não?
após os policiais apreenderem o seu aparelho celular e ali procederem à investigação no aplicativo WhatsApp, não, em que se verificavam trocas de conversas, não, cujo teor, aliás, indicaria a traficância. Não? Nesse caso, o ministro Gilmar Mendes, no STF, pronunciou-se pela nulidade das provas obtidas mediante o acesso indevido ao aplicativo WhatsApp e à residência do paciente, e constatada a derivação de todas as demais provas. Ele declarava nulo o processo, determinando o trancamento da ação e a absolvição do paciente. Portanto, uma decisão oposta à outra e na mesma época, não, pelo menos no mesmo ano. Bom, obviamente, essas decisões têm a ver com o nosso tema, dados. Claro que nós sabemos que a expressão dados, que consta do inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, não, surgiu apenas em 1988. Ela não existia nas constituições anteriores. Não? E quando ela surgiu, apenas para lembrar, ela provocou uma certa perplexidade. Eu lembro os comentários de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, não, a Constituição Brasileira, em 1990, pouco depois, não, em que ele dizia que o sigilo de dados era um direito que não era referido nas constituições anteriores e que isso veio a ser previsto, dizia ele, sem dúvida em decorrência do desenvolvimento da informática. E completava, os dados aqui são os dados informáticos. Ele estava se referindo aos incisos 12 e 72 do artigo 5º. Bom, para a doutrina nessa época, não, essa expressão dados, na verdade, provocava uma estranheza. Não? E havia até gente que falava numa certa impropriedade. Não? É o caso dos comentários de Celso Bastos Ives Gandra, também em 1990, ao mesmo artigo 5º, inciso 12. Eles reconheciam que, por dados, não se entendia o objeto da comunicação, mas sim uma modalidade tecnológica de comunicação. Por consequência, não, a inviolabilidade seria dessa modalidade e não propriamente dos dados. Não? Bom, diante dessa incerteza, afinal, do que se tratava, não? Quanto ao sentido da expressão, não? Apareciam problemas práticos. Eu lembro de por volta de 1992, quando eu era procurador-geral da Fazenda. Nessa época, o governo Collor, né, debatia medidas de combate a fraudes tributárias. Nesse contexto, tinha sido editada uma lei complementar, número 70, 91, que permitia à Receita Federal demandar de instituições financeiras... Neste momento, o céu está limpo e a temperatura é de 21 graus. A previsão é de trovoadas à tarde e chuva esta noite. E o tempo continuará mudando ao longo do dia. Hoje a temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 17. Desculpa, professor. Perdão, professor, eu gostaria de pedir a todos que deixassem o microfone no mudo, para não atrapalhar a palestra do professor Tércio. Com a palavra, professor. Eu acho que o senhor toca só que... Eu estou me ouvindo, não? Estamos ouvindo, professor, está ótimo. Ok. Então, Obrigada. eu dizia que essa lei complementar, né, permitia a Receita Federal demandar às instituições... Professor, está no mudo, o senhor precisa habilitar seu microfone, está no mudo novamente.
Uhum. Agora, ok, né? Uhum. Agora está certo, tá ótimo. Então, volto a dizer que, nesse contexto, essa lei complementar número 70 permitia à Receita Federal demandar das instituições financeiras, em geral, e aí incluídas empresas administradoras de cartão de crédito, informações cadastrais sobre os usuários. Nome, afiliação, endereço, número de CPF. A operacionalização dessas demandas precisava ser delineada num regulamento específico, que então iria permitir à Receita Federal utilizar cruzamentos para identificar números falsos de CPF, CGC, movimentação de caixa 2, enfim, sinais de sonegação de impostos. Pois bem, o Ministério, na época, o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, tinha então a intenção de emitir duas portarias regulamentares, uma destinada às instituições financeiras e uma outra destinada aos cartões de crédito. Naquela época, 1992, era entendido pacificamente que as instituições financeiras, por força da Constituição, não seriam obrigadas a fornecer dados de movimentação de contas dos clientes, porque elas estariam protegidas pelo sigilo bancário. Portanto, isso criava um alvoroço. Essa restrição, ademais, não poderia valer também para as empresas de cartão de crédito, que, embora não fossem instituições financeiras no sentido estrito, também deveriam estar protegidas pelo sigilo. Enfim, em face da Constituição, surgiu esse debate em torno de possíveis portarias. As administradoras de cartão de crédito contestaram uma possível portaria, defendendo a inconstitucionalidade da medida. E, por meio da Associação Brasileira de Cartões de Crédito, elas até prometiam recorrer ao judiciário contra uma eventual portaria, que demandasse extratos, por exemplo, dos seus clientes. De fato, uma regulamentação chegou a ocorrer por uma portaria, a portaria número 144, 92, que estabelecia a possibilidade de requisição de dados cadastrais de todas as instituições financeiras. Mas aí faltava o referente às administradoras de cartão de crédito. O tema continuou sendo debatido entre as associações do setor, e o secretário da Fazenda Nacional da época, que temia uma contestação judicial de todas aquelas medidas. Foi assim que, por volta de maio de 1992, no âmbito das negociações, eu era o procurador-geral da Fazenda Nacional, numa reunião com os advogados dos cartões, eu acabei elaborando um parecer que deveria fornecer base legal para uma eventual portaria. E, com isso, havia a expectativa de que se chegasse a um acordo com as empresas de cartões de crédito. Esse acordo, na verdade, não se concretizou, mas, por outro lado, nenhuma portaria chegou a ser publicada sobre esse tema. Apesar disso, eu achei que podia transformar esse parecer num texto de artigo, que efetivamente foi publicado em 1993 na revista da Faculdade de Direito da USP, sob o título Sigilo de Dados, o direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado. Eu menciono isso porque esse artigo vem sendo citado continuamente desde aquela época. O que esse artigo dizia? Desculpem falar desse artigo meu, mas, enfim, ele partia de uma distinção. De um lado, o direito fundamental à privacidade, e, de outro lado, a garantia da inviolabilidade do sigilo, especificamente do sigilo de dados. Esse era o alvo. Eu reconhecia que, embora fossem temas correlatos, os temas não se confundiam. Enfim, o argumento era construído em
3 etapas. Primeiro, fazia considerações sobre o direito fundamental à privacidade, depois considerações sobre a inviolabilidade do sigilo de dados, destacando como ele se aproximava, ao mesmo tempo, quando e como ele se distanciava do direito à privacidade, e, por fim, fazia uma avaliação dos limites da função fiscalizadora do Estado frente a esses direitos. O conteúdo do direito à privacidade, pensando na Constituição, inciso 10 do artigo 5º, intimidade, vida privada, e por aí, direitos ao nome, à imagem, à reputação, não? Isso tudo era entendido como a faculdade de constranger os outros ao respeito e de resistir à violação daquilo que nos é próprio. Isto é, situações vitais que, por dizerem a nós mesmos respeito, não? Alguém desejaria manter para si, ao abrigo da sua única e discricionária decisão. Isso era o básico da privacidade. Não? O objeto aí era a integridade moral do indivíduo, aquilo que faz de cada um o que ele é. Não? E, dessa forma, permitia ao indivíduo inserir-se na vida social e na vida pública de modo geral. Isto é, protegido. Não? Esses conteúdos da privacidade, no entanto, não, eles eram regidos por um princípio que eu denominava princípio da exclusividade. Mas o grau de exclusividade seria variável de acordo com esses conteúdos. Não? Por exemplo, nome, imagem e honra tinham um sentido comunicacional. Ninguém tem nome só para si mesmo, mas você tem nome para apresentar-se socialmente. A sua imagem não é imagem para dentro, ela é uma imagem para fora, ela é como é vista pelos outros. O mesmo vale para a honra. Não? Por isso mesmo, a gente não poderia esquecer que, em termos de privacidade, esses temas eles tinham algum grau de publicidade. Não? E, portanto, a exclusividade tinha que ser avaliada nesses diferentes casos. Não? Por outro lado, no que se referia ao sigilo, e aí vinha o inciso 12 do artigo 5º, a inviolabilidade do sigilo, não? Nesse ponto é que eu entendia que o sigilo, ali referido, dizia respeito estritamente à comunicação. Por quê? Porque eu observava no texto do inciso 12, não? Algumas simetrias. Não? O inciso 12 falava em correspondência e telegrafia, telefonia e dados, inviolabilidade do sigilo, da correspondência e da telegrafia, da telefonia e de dados. Olhando essa formulação, eu vi ali que o objeto propriamente da proteção era a comunicação entre cidadãos. Ou seja, a proteção não era propriamente para propriedade de objetos. A carta, o telegrama, os dados informáticos ou as mensagens telefônicas. Não? Mas, por assim dizer, para a liberdade de se comunicar. Não? Aí eu recorri a Pontes de Miranda, que já anteriormente falava da inviolabilidade do sigilo, tendo por fundamento o que ele chamou de liberdade de negação, isto é, a liberdade de excluir outros da comunicação. Quando você se comunica, você aceita o outro, mas exclui outros. E isso é que seria protegido. Isto é, o fundamento constitucional para a proteção do sigilo não seria um direito de propriedade, mas seria um direito de liberdade. Bom, em face do Estado, isso caracterizaria, então, uma imunidade contra qualquer pretenso poder de devassa, no sentido de interceptação, intromissão, investigação em certas esferas da vida privada dos cidadãos. Então, o sigilo e a sua manutenção efetivariam
esse direito de liberdade negativa, mas sem se confundir com o conteúdo daquilo que era protegido. Então, desse modo, especificamente quanto a dados, não, eu concluía que o objeto da inviolabilidade do sigilo não seriam os dados em si, e sim a liberdade de negar acesso ao fluxo comunicacional. Não? Portanto, não ao conteúdo abarcado. A interceptação de uma mensagem em curso, não? A invasão no fluxo entre emissor e receptor, não? Seria uma violação à proteção conferida pelo sigilo. Pois bem, aqui, no entanto, percebia alguns problemas. Não? Especificamente, a Constituição falava na necessidade de uma autorização para a entrada no fluxo no caso da telefonia. E eu me perguntava por quê, na época. Não? Me parecia claro que a diferença da correspondência, a diferença da telegrafia, a diferença da própria comunicação de dados, a telefonia tinha uma característica, a característica da instantaneidade. Ela é enquanto ocorre. E aí a Constituição abriu uma exceção, isso é, a possibilidade de grampeamento, desde que houvesse autorização judicial. O que significava isso? Que, de resto, você não estava autorizado a entrar no fluxo, mas era possível requerer, por exemplo, busca e apreensão não daquilo que tinha sido armazenado. Fosse a carta, fosse o telegrama, fossem os dados. Não? Bom, diante disso, ou nesse horizonte, não, aconteceu a jurisprudência do Supremo. Não? A jurisprudência do Supremo foi construída em dois casos: um mandado de segurança e um recurso extraordinário. Não? Num deles, o mandado de segurança, impetrado pelo Banco do Brasil contra um ato do Procurador-Geral da República, que demandava por ofício lista de nomes de beneficiários de liberação de recursos públicos ao setor sucro, ao colher, além de dados específicos sobre existência de débitos, natureza de operações que se originaram. Não? Nesse caso, por uma maioria apertada de 6-5, o Supremo indeferiu o mandado de segurança. E a tese da inviolabilidade do sigilo foi aventada. Não? Ou seja, o que se protegia era o sigilo das comunicações, mas não os dados armazenados. Essa decisão vinha com base naquele meu texto, então, já publicado. No outro caso, o recurso extraordinário, algo parecido também aconteceu. A conclusão foi a mesma. Não? A violação era quanto ao sigilo de dados em termos de fluxo, não aos próprios dados. Não? Bom, nesse julgamento, não, quanto à violação do sigilo de dados, não, o que se afirmava é que não haveria quebra de sigilo de comunicações de dados, interceptação das comunicações, não, mas nos dois casos, simples apreensão da base física na qual se encontravam os dados, mediante prévia e fundamentada decisão judicial. Não? As decisões aceitavam, portanto, o argumento do fluxo em oposição à ideia de armazenamento. Eu me lembro que o ministro César Peluso, na época, ainda acrescentou um argumento dizendo que se entendesse que o sigilo de dados armazenados fosse protegido, não, isso levaria a absurdos. Os dados de um registro, por exemplo, anotações num papel, se tornariam invioláveis, não, se fosse armazenado num computador. Não? Isso não fazia sentido. Bom, aí a decisão não foi mais apertada, a decisão foi unânime. E desde então tornou-se pacífico na jurisprudência constitucional e dos tribunais inferiores que a inviolabilidade do sigilo
correspondência, comunicações telegráficas, dados, comunicações telefônicas, se referia ao fluxo, né? Portanto, ao processo comunicativo. A concepção da privacidade adotada era de um direito de bloqueio, de resistência, o exercício daquela liberdade negativa nos termos de Pontes e Miranda, não? Manifestação, então, do que eu chamava de princípio da exclusividade, que dava ao titular a faculdade de resistir a intromissões não autorizadas no fluxo das suas comunicações. Não? Foi isso que levou aos casos citados na decisão do STJ, a qual me referi no começo. Pois bem, esse posicionamento foi mais radical. Ele alcançou, inclusive, a legislação, né? Eu lembro aqui a lei que regulamentou o inciso 12 do artigo 5º da Constituição, a Lei 9.296, de 1996. Né? Veja que o artigo 1º dessa lei falava que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova de investigação criminal, instrução processual penal, observaria o disposto na lei e dependeria de ordem de juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. E aí vem o parágrafo único. O disposto nessa lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Essa concepção continua válida, não? No entanto, não é inteiramente pacífica. Eu aqui me reporto a uma outra decisão, agora bem mais recente, uma decisão do Supremo, uma decisão do tema 990, não? Eu recordo, esse tema foi definido como possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício do seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário. Né? Essa... Opa, está vendo barulho aí? Uhum. Por gentileza, pessoal, se pudessem deixar os microfones no mudo, por favor, pessoal, todos, para silenciarem. Uhum. Senhor então, professor. Eu dizia, essa decisão do Supremo permitiu, então, o envio direto pela Receita Federal, sem intermediação do Poder Judiciário, não só da notícia do crime ao Ministério Público, mas do conjunto de dados, documentos, não? Inclusive aqueles intimamente relacionados com a situação econômica e financeira de uma empresa, das relações com os clientes, declaração de imposto de renda pessoa jurídica, não? Sem deixar que esses dados mais ligados ao sigilo fiscal dependessem dessa prévia autorização judicial. Essa decisão traz à tona, de novo, o tema do direito à vida privada e do sigilo, não? Porque passa por um amplo compartilhamento, não? Que passa a existir entre órgãos públicos sem intermediação do Poder Judiciário. Enfim, em nome de um princípio de eficiência, como foi dito, não? Com esse amplo compartilhamento de dados supostamente sigilosos de pessoas privadas, pessoas físicas ou jurídicas, não? Com isso se punha em questão o direito constitucional à vida privada, não? E a proteção, a inviolabilidade do sigilo. O tema surgia, não? Contra aquela tradição que se formara já em 1996. Bom, sem entrar na discussão desse acordo, não é de se esquecer que desde 2016 o Supremo já tinha garantido ao próprio fisco acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judiciária. Não?
maioria de votos de 9-2, não, isso foi aceito e concedido. Não? Ou seja, a transferência de informações sendo feita dos bancos ao fisco, na hipótese que todos estavam obrigados à preservação do sigilo de dados, não caracterizaria ofensa à Constituição. Nessa mesma linha, recordo aqui a lei civil, o Marco Civil da Internet, não? Que é de 2014, que diz claramente a respeito da proteção de dados pessoais e comunicações privadas, não? Que isso não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação, endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. Nós estamos, em todos esses casos, rondando o tema. Afinal, até onde vai a proteção ao sigilo e da privacidade? É só para o fluxo? Se é só para o fluxo, como é que ficam os dados em si propriamente ditos? Parece que uma série de situações são admitidas como passíveis de não estarem protegidas. Isto é, os dados em si, em diversas situações, poderiam ser tranquilamente acessados. Não? Bom, o que a gente percebe aqui, não, é uma forte tendência, pelo menos, em submeter a privacidade a alguma forma de transparência. Pelo menos naqueles casos em que se diz que o interesse público é primário e patente. Mas, por outro lado, também não desaparece inteiramente a ideia de garantir a privacidade contra, pelo menos, os interesses do mercado. Não? Enfim, em processos administrativos que envolvem matéria de interesse público, aí esses dados deveriam ser transparentes. Não? Mas sempre se ressalva o sigilo legal quando esses documentos poderiam ser acessados por particulares. E daí, muitas vezes, exigência de que eles sejam protocolados em apartado. Não? Enfim, nós percebemos uma movimentação que não é tão simples de ser percebida. Não? Em tudo isso está envolvida, principalmente, a questão da tecnologia, dos dados tecnológicos. Não? Acho que é interessante, nesse contexto, não, mencionar aqui nas ações contra uma medida provisória de 2020, 954, que previa o compartilhamento de dados de clientes pelas empresas de telecomunicações com o IBGE. E a razão seria porque isso ajudaria a combater a pandemia do coronavírus. Não? É interessante que, embora se tratasse de compartilhamento, e isso viesse sendo discutido como aceitável, o voto da ministra Rosa Weber, relatora no caso, afirmou que não era possível comparar a obtenção de nome, número, telefone dos brasileiros previstas no passado nas listas telefônicas com o patamar tecnológico atual. E ela ressaltava, então, que, atualmente, a partir dessas informações, simples como nome, número, telefone, a tecnologia conseguiria confeccionar um perfil individualizado e detalhado do cidadão. Assim, dizia ela, mesmo que apenas o fluxo seja um objeto largamente reconhecido do inciso 12 do artigo 5º da Constituição, o conteúdo das informações comunicadas sobre as circunstâncias em que ocorreram e entre quem se realizaram deveria ser
tematizado. Nós deveríamos tomar cuidado com isso. Não? Bom, acho que vale a pena aqui mencionar, mais ou menos da mesma época, um outro julgado do Supremo, que já vai nessa outra direção. É um julgado que eu mencionei do ministro Gilmar Mendes sobre uma infração do artigo 33 da Lei de Drogas e do Estatuto do Desarmamento, do artigo 12. Não? O ministro Gilmar Mendes menciona a jurisprudência dominante, inclusive faz referência àquele meu artigo lá atrás, não? Mas ele acaba dizendo o seguinte, não? Ele destaca a diferença entre comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebiam, então, uma proteção jurídica distinta. Não? Ele mesmo diz que, na época, ele defendeu a distinção entre fluxo e dados armazenados. Mas depois ele diz que, nos dias atuais, não, em face da modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, não, é preciso atenção, não, ao desenvolvimento das tecnologias da comunicação. E, com isso, diz ele, nós somos levados a uma solução distinta, diferente daquela que vinha na tradição. Ou seja, é preciso olhar, sim, a proteção de dados armazenados. Bom, afinal, diante desse movimento que mostra pelo menos uma oscilação, não, na jurisprudência, não, o que a gente pode dizer a respeito disso? Eu retomo o fato claro de que a expressão dados, que foi tomada como dados informáticos, aparece na Constituição de 88. Não? Recentemente, a Emenda Constitucional número 115 acrescentou ao artigo 5º um novo inciso, 79, no qual é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. No inciso 12 do artigo 5º, se falava do sigilo, a inviolabilidade do sigilo, e ali dava para nós falarmos da proteção do fluxo, e não propriamente dos dados. Agora, aqui aparece um novo inciso que fala proteção de dados, inclusive nos meios judiciais, nos meios digitais. Não? Enfim, nós, da Constituição de 88 para cá, desde o início dessas discussões, não, são mais de 30 anos. Não? Talvez seja possível hoje nós temos uma ideia melhor do que é que nós estamos falando, o que na época ainda não era muito claro, em 1988, 90, 92. Não? A Constituição falava em comunicação por carta, por telegrama, por telefone. Isso era conhecido. Não? E quando se falava por comunicação por carta, via telegrama ou por telefone, claramente nós estamos lidando com fenômenos físicos. E, enquanto fenômenos físicos, portadores de uma significação. A carta, a escritura. O telegrama, aqueles sinais que, por sua vez, eram impressos numa escritura. O telefone com os sons, a voz, os fonemas, que carregam um significado. A escritura, a pontuação no código Morse, a voz. Isso são fenômenos físicos. A escritura reflete a palavra. Por isso, a gente pode dizer que ler uma palavra ou ler um texto é uma espécie de automatização do reconhecimento das letras em palavras. E quando a gente lê, isso faz surgir um sentido. E é o que acontece também quando nós
pronunciamos as palavras oralmente ou mentalmente. Não? Com o telégrafo há alguma coisa parecida. Existe uma correlação dos sinais físicos com o alfabeto, o que permite, então, ali o reconhecimento de palavras, e quem é capaz de traduzir os dados telegráficos não permite a apreensão do sentido. Não? Na telefonia, é óbvio, o acesso é direto. Quando você fala ao telefone, do mesmo modo como eu estou falando agora com vocês, todo mundo que fala português está perfeitamente na base dos fonemas que eu pronuncio, apreendendo um sentido. Isso é básico na comunicação linguística da carta, do telegrama ou do telefone. Não? Ou seja, em todos esses casos, que são os casos antigos, não? Há uma simultaneidade entre a percepção dos caracteres materiais e a compreensão da significação. Ler, telegrafar, telefonar, agem sobre a compreensão íntima do tempo, do espaço e do funcionamento da natureza. Não? Porque se desenvolvem dentro de um meio histórico e social que nós conhecemos. Ora, nesses casos, o segredo e a proteção do sigilo claramente integram a comunicação que ocorre por esses meios. Então, a carta pode ser envelopada e protegida, o telegrama pode ser fechado, a gente fecha, aliás, com um grampo, não? O telefonema dado, não? Você pode tentar até colocar ali uma superposição de ruídos que impede que a voz seja grampeada ou coisa parecida. O que acontece com a comunicação de dados? Comunicação de dados representa uma alteração significativa desses meios sócio-históricos. Bom, a começar talvez da expressão dados, que, na verdade, traduzir o data, não? Que é esse latim anglicizado. Não? Hoje, passados mais de 30 anos, nós talvez tenhamos condições de entender essa expressão, data, dados. Não? Primeira observação, o termo, em geral, é usado no plural, dados. Talvez porque um dado isolado não tem nenhum valor, na medida que não permite realizar nenhuma operação sobre ele. A gente sempre fala no plural, dados. Ou seja, por característica, os dados são, entre aspas, expressos. Como que eles são expressos? Na verdade, por uma, de novo, entre aspas, escritura numérica, que são os algoritmos, não? Que, para se manifestarem como signos, isto é, para terem sentido, exigem uma prévia separação entre um suporte material e a significação, não? Adquirindo, então, um caráter próprio que permite uma atividade, não? A combinatória binária, que, na verdade, independe de toda e qualquer significação. Não? Eu chamo atenção para isso. Ao contrário do que acontece com a palavra grafada, escrita, telegrafada, ou falada, não? Os dados, eles surgem por essa atividade sem nenhum suporte material. E, portanto, completamente alheio ao espaço e ao tempo. Não? Mesmo quando depois eles são traduzidos em textos, em cores, em sons. Não? O que acontece? A diferença das outras formas, não? O que acontece com essa, entre aspas, escritura numérica, os algoritmos, é que eles
não passam de uma atividade combinatória muda e inexpressiva. Isto é, eles têm uma absoluta independência. É diferente da escritura, da escrita, da carta que você escreve. Os algoritmos expressam essa atividade combinatória, que por ela mesma é inexpressiva, ela é uma pura combinação. Bom, é verdade que a essa atividade combinatória muda e inexpressiva se acresce uma segunda operação, que consiste em organizar, então, os dados, os bits, que são espaciais e atemporais, para tratá-los. Essa organização significa reagrupar os dados, os bits, em certa ordem. E isso toma a forma de instruções. Modo de classificar, contar, decifrar. É aquilo que a gente chama de programa. Se reconhecer que sem o programa é impossível ler os dados. As séries quase infinitas de 0 e 1, mediante a qual ocorrem as combinações, a elas o ser humano só tem acesso pelos programas. Mas os programas também são séries combinatórias numéricas. E, por essa razão, eles não passam de instruções, listas de instruções. Mais ou menos como uma receita que deve ser seguida toda vez que haja dados a ser tratados. O que a gente tem que fazer é simplesmente digitar conforme uma instrução. O que distingue um programa do outro é a variedade de tarefas que então são atribuídos a eles. Então, nós temos um programa estatístico, um programa musical, um programa textual. Mas, nesse mundo, no mundo dos dados, nós lidamos com, para usar a expressão de um filósofo que viveu anos e anos no Brasil, Wilhelm Flusser, nós lidamos com uma não coisa. Isso é importante. Aquilo que a gente chama de dados não é algo nem mesmo imaterial, como um romance, um conto. Por que ele não é nem mesmo algo... Ele não é material, seguramente, mas também não é imaterial. E não é imaterial porque, ao contrário daquilo que juridicamente nós chamamos de bens imateriais, romance, por exemplo, eles não são propriamente consumíveis. Embora eles estejam enclausurados em coisas como chips de silício, raios laser, eles não são, a rigor, objeto de uso. Eles não estão ao alcance da mão, eles não são manipuláveis, embora estejam disponíveis. A única coisa que precisa ser feita, isto é, a única coisa que precisa ser aprendida, é digitalizá-los. Ou seja, o ser humano, no trato deste novo mundo de não coisas, a única coisa que ele faz é digitar. E hoje ainda, porque já se diz que no futuro nem isso será mais necessário. O resto é tudo feito por outras não coisas chamadas programas. Observe aqui que digitar e datilografar são ações diferentes. Na antiga máquina de escrever, a gente datilografava nos nossos computadores ou nos nossos aparelhos celulares, nós digitamos. Enfim, no campo informático, nós temos que pensar nessa inexistência de uma limitação física. Por isso,
quando nós digitamos, é diferente de datilografar, né? A digitação, ela está ligada mais a esse neologismo chamado acesso, né? Digitalizar significa ter acesso a, né? E nesse jogo, o uso por alguém não exclui, de princípio, o uso por outro, né? Na verdade, nesse mundo de dados, é até mesmo difícil, se não impossível, conceitualmente, delimitar quem são os alguéms que se comunicam, né? Nós não temos sequer mesmo um sujeito com relação a um objeto. Ou seja, não existe algo como um espaço de ação, não? Que então pode continuar livre ou dependente da ação dos outros. É diferente de escrever uma carta nesse sentido, não? O espaço da ação para o sujeito, não? Ele é relevante na medida em que permite ele se comunicar com os outros. Vejam bem, o chamado ciberespaço, o cyberspace, não? Ele se constrói na medida em que a ação de cada sujeito é voltada para a comunicação com os outros, não? E é nesse sentido que ele não é nem res materialis, nem res imaterialis, não? O mundo dos dados, né? Obviamente, ele não nos retira do espaço dentro do qual nós vivemos, mas ele tecnicamente supera esse espaço, né? O que ocorre é uma descoisificação, né? É verdade que a lei no Brasil, a Lei 9.610, de 98, fala do bit como um suporte intangível. Mas, na verdade, a noção de intangibilidade de que fala a lei talvez seja inadequada, porque intangibilidade se opõe à tangibilidade, isto é, parte de uma percepção fisicamente nuclear da realidade. Mas bit não é a negação do tangível. Não esquecer que tangível vem de tangere, latim, que significa tocar com os dedos, não? O bit é uma não coisa. Ele não é nem sequer intangível. Bom, o termo vulgarizado para expressar esse novo estado ou forma de ser é virtual. A gente fala, é virtual. Virtual é uma palavra que tenta expressar isso. Nem tangível, nem intangível. É virtual. Não? Ou seja, não tem referência à possibilidade física, não, mediante alguma habilidade. Não? Isto é, virtual significa lúdico. É um jogo. E é um jogo conforme um código de instruções. O mundo dos dados, então, cria uma relação tecnicamente sui generis. Primeiro, um novo veículo, que é o meio informático, o aparelho eletrônico. Segundo, uma nova forma de acesso, que é a digitalização. Não? Terceiro, um sistema de comunicação instantâneo, global, e, num certo sentido, atemporal. Não? E, por fim, um novo ser humano, que a gente poderia chamar de ser humano aparelhado, o homem aparelho, aquele que carrega o celular para onde vai. Não? Olha, é isso que conduz à discussão de princípios reguladores, mas princípios reguladores que têm que ser, então, apropriados. Por exemplo, o da razoabilidade, da exigência de restrição no uso de senhas. A palavra senha entra aqui com um novo significado.
não? Ou o limite da proteção, da extensão de dados a terceiros. Como é que a gente lida com isso? A diferença do que ocorre no mundo físico, com a correspondência, a telegrafia, a utilização de senhas fica submetida àquilo que nós poderíamos chamar de regra da transparência de acesso. Nem a autoridade pública, nem os usuários privados de uma chave pode ter acesso a informações sem registro informatizado do agente que registra. Nós sabemos disso. Não? Nós sabemos que as nossas digitalizações acabam provocando registros informatizados. A gente sabe disso. E que permitem outras formas, entre aspas, de manipulações. Não? E por isso é preciso um cuidado aqui muito especial com a transferência da liberdade de decisão sobre os dados, sobre as circunstâncias, não? Como, com quem, quando, não? Uma eventual comunicação ocorre. Nós estamos num mundo diferente. Não? Essas transparências, a presunção obrigatória no entendimento da inviolabilidade do sigilo de dados, não? Quando lida com o problema do desvazamento indevido da comunicação de dados, acaba implicando uma responsabilidade do agente privado protegido, não? Que é jungido a encarar a comunicação mesma como um bem em comum e não como um bem apropriável. É diferente de você ter uma carta, de você ter um telegrama, de você ter gravação daquilo que você falou ao telefone. Não existe ter propriamente dito aí. Aquilo que ocorre, a rigor, não é um bem apropriável. Bom, vejo a dificuldade que você tem em retirar uma mensagem. O tribunal determina, retire a mensagem, porque é fake news, não retire a mensagem. Retirar uma carta, isolar é uma coisa, mas retirar a mensagem é muito complicado. Ela circulou, e, na verdade, é quase impossível de você retirá-la inteiramente. Bom, isso mostra, ou pelo menos põe em relevo, o problema da relação entre interesse privado e essa estrutura aberta de rede, que nós chamamos de internet, não? Que é uma coisa que radicaliza as possibilidades de fluxos de informação de uma forma totalmente inédita. Inédita tanto em relação à arquitetura técnica quanto à organização institucional. Não? Bom, o que nós podemos, então, dizer a respeito disso? Não? Quando nós falamos na inviolabilidade de dados, ao contrário da inviolabilidade da correspondência, telefonia e telegrafia, não? A inviolabilidade de dados não é propriamente de um meio de comunicação, mas é a inviolabilidade de um meio ambiente. Não é propriamente comunicação por meio de, mas é comunicação em meio de. É diferente das outras três. Ela é comunicação em meio de, repito, e não por meio de. Ou seja, no âmbito dessa comunicação de dados, não? As fronteiras jurídicas, por exemplo, entre esferas de comunicação individual, não? E comunicação de massa, que nos outros casos são separados,
nesse ambiente, nesse mundo das redes, a internet, enquanto a rede de todas as redes, a fronteira entre esse público e privado é absolutamente porosa. E daí a questão de saber se seria juridicamente possível sustentar que o usuário de redes, ao optar por um perfil público, ele se mostra, se ele não assume aí o risco de disponibilizar os seus dados de forma irrestrita. Ele está em meio a... E daí surgem questões sobre se ele teria legitimidade para se insurgir contra a possibilidade de utilização desse modo como ele se apresenta por qualquer outro interessado. Ou seja, de um lado, o tema da liberdade de expressão, e, de outro lado, essa disponibilidade sem peias a que se expõe o sujeito. Bom, o que nós percebemos é aí um problema muito peculiar, que eu chamaria de o problema da transsubjetividade, que entra no lugar do velho problema, no caso de carta, telegrafia, telefonia, que era um problema de intersubjetividade. No mundo dos dados, o problema é de trans, não de intersubjetividade. Não? O que eu quero dizer com isso? A digitalização, ela elimina a realidade. Nós chamamos de mundo virtual. A realidade é experimentada, pelo menos na nossa percepção mais tradicional, graças à resistência que algo oferece, que até pode ser dolorosa, você bater com a cabeça na parede. Não? Nesse fenômeno, nesse mundo da digitalização, toda essa cultura chamada like suprime essa negatividade da resistência. Ou seja, a revolução cultural trazida pelo mundo digital nos faz perceber que, aos poucos, aquelas antigas e sedimentadas noções, no campo jurídico, como a noção de direito subjetivo, não são mais inteiramente capazes de lidar com essa desintegração em pedaços da estrutura íntegra das coisas, que são os bits. Por isso, talvez uma verdadeira revolução cultural e jurídica esteja aí ocorrendo, porque ela nos torna, nós, seres humanos, aptos a construir universos alternativos e paralelos a um mundo supostamente dado fisicamente. Ela nos converte de subjectos, indivíduos, sujeitos, em projetos de vários mundos. Há um tempo atrás, faz uns 4, 5 anos, eu surpreendi 2 dos meus netos, cada um com seu computador, e um gritando para o outro: "Não entre no meu mundo!". Eu fiquei intrigado do que ele estava falando. Provavelmente, "não entre no meu mundo" era essa forma de tentar lidar com essa cultura like, onde a negatividade da resistência não funciona propriamente. Bom, o que nós temos, na verdade, é um novo sujeito, que talvez pudesse chamar de sujeito relacional, um sujeito que não encontra mais a sua unidade na observação, na internalização de um conjunto de regras da sociedade, mas que pode se engajar nas operações com distintas possibilidades, com fragmentações. Você nunca é um único nesse processo de comunicação digital. Nesse sentido, nós sabemos que a comunicação nas redes sociais é, para usar uma metáfora, ela é liquefeita. Ela pode ser alterada pelo crescimento, pela mudança dos círculos de relação,
seja de maneira intencional, seja por uma agregação gradual espontânea, sempre mais post. Não? E aí, a regulamentação dos meios clássicos de formação de opinião, que no passado supunha sempre a formação de convenções estáveis ou móveis, que ditavam o que poderia ser apresentado, o que poderia ser dito. Você tinha toda uma regulamentação da possibilidade de liberdade de expressão. Não? E se torna extremamente complicado hoje. Não? Ou seja, o controle de uma fronteira entre a esfera pública e a esfera privada, por assim dizer, se torna difuso. Há uma verdadeira erosão da fronteira do dizível nessa fragmentação da rede das redes, que é a internet. Bom, não preciso lembrar aqui outro problema, senão a dificuldade que nós temos de tratar juridicamente o uso de dados e metadados produzidos mediante fake news. Na verdade, nós lidamos aqui com questões ontológicas sobre a essência de uma tecnologia, de uma aplicação na internet. Não? Dúvidas surgem. O site seria uma plataforma. As palavras que nós usamos são palavras do mundo físico, não? Onde potenciais violadores de direitos autorais apenas se comunicam. Ou o site seria uma espécie de quadro de avisos, e simplesmente um quadro de avisos que qualquer um pode ler e digitar, acessar. Não? Esse é o problema com essa comunicação entre comunicadores transsubjetivos, que, na verdade, são sistemas virtuais nos quais a liberdade parece ser despersonalizada, não? E que acabam se regulando por modelos que se reduzem a uma tecla de acesso, não? Em vez de intersubjetividade e transsubjetividade. Bom, como lidar com isso? Como lidar com isso no Estado democrático de direito? Como é possível jurisfazer, não, as exigências dessa sociedade virtual? Não? Enfim, como nos contornos do Estado de Direito, não, nós lidamos com as distinções, as legitimações, não, com as quais nós estamos acostumados a fazer. Não? Até onde vai a liberdade de expressão nesse mundo? Não? Até que ponto, não, nós podemos ir sem que as funções legitimadoras do Estado se transformem em funções de dominação? Não? A gente percebe claramente aí um risco. Recentemente, já há alguns anos, não tão recentemente, o Tribunal Constitucional alemão, examinando esse tipo de problema, superou um antigo modelo que era utilizado na doutrina, na jurisprudência alemã, com referência à liberdade de opinião e à liberdade dos meios de comunicação. O antigo modelo era o chamado modelo dos círculos concêntricos, cujo centro não seria o sistema decisório estatal, circundado, então, por sistema de partidos políticos, para as organizações orientadas pela esfera pública. Enfim, era uma visão física das formas de comunicação e, dentro delas, a liberdade de opinião e a liberdade de meio de comunicação era, por assim dizer, dosada.
o Estado, né, a organização política, a organização social e assim por diante. Pois bem, o tribunal percebeu que no âmbito da internet isso não funciona. Isso não funciona porque esses meios clássicos porque nela os meios clássicos de formação de opinião não vivem mais dessa formação de convenções estáveis ou móveis. Não, é muito mais complicado. Não? E, por isso, partiram para uma ideia diferente, ao dizer que, e lá na Alemanha eles têm também, o direito à privacidade envolve, por assim dizer, ou deverá envolver uma garantia do meio ambiente. É muito curioso. Quando a gente pensa em direito constitucional da privacidade, a tendência é olhar como direito subjetivo. A saída da Corte Constitucional Alemã foi, sim, o direito à privacidade é um direito subjetivo, mas ele tem que ser visto, quando eu olho para o mundo virtual, como um direito ao próprio meio ambiente, não ao meio de comunicação no meio ambiente, mas ao meio ambiente. Isso tem que ser protegido. Não se protege um sujeito e nem um instrumento do qual ele se vale, mas, por assim dizer, o ambiente no qual ele se comunica. Seria isso uma saída? Seria esse o caminho? Bom, esse é, afinal, talvez o grande, se não o maior desafio que, juridicamente, nós enfrentamos na atualidade. Obrigado pela atenção. Professor Tércio, meus parabéns pela brilhante palestra. Eu queria lembrar aqui a todos que, como dizia Aristóteles, a filosofia nasce do espanto. E o professor Tércio também é filósofo e ele também, portanto, é espantoso. É capaz de tratar os mais variados temas com profundidade, mas também de uma maneira cativante. Professor, é sempre uma honra e uma alegria tê-lo novamente conosco aqui na IMAG. Eu queria destacar a todos que o professor Tércio foi um dos precursores do estudo desta matéria no Brasil e seu artigo, que foi citado, Sigilo de Dados, Direito à Privacidade, os Limites da Função Fiscalizadora do Estado, acabou por desenhar o entendimento jurisprudencial sobre o direito ao sigilo. Tanto é que muitos dos seus argumentos, dos argumentos do professor nesse artigo, foram incorporados pelo Supremo Tribunal Federal em sucessivos julgamentos. Posso dizer até que, com base nesse artigo, o Supremo acabou dirigindo a sua jurisprudência sobre proteção da privacidade, tanto em relação aos dados em trânsito quanto aos dados armazenados. E hoje, quase 30 anos depois da sua publicação, o texto continua atual, quando destaca, por exemplo, a centralidade do princípio da dignidade humana como um parâmetro que dá sentido ao direito à privacidade, à proteção dos dados pessoais. O sentido importa, como sempre destaca o professor Tércio, e, nesse caso, ele orienta a aplicação desses direitos. Também quando reconhece que os dados importam a privacidade individual e impõe limites à atuação fiscalizadora do Estado. E, enfim, outro trecho que destaquei é a distinção entre as comunicações que deixam vestígios e aquelas instantâneas, como critério de interpretação. Eu gostaria de pedir ao senhor, professor, se o senhor poderia disponibilizar esse seu artigo para que possamos depois compartilhá-los com o nosso público. E eu gostaria também de fazer algumas poucas ponderações antes de passar as perguntas. Eu disse no evento anterior que eu não tinha estatura para debater com o professor Tércio, e, de fato, não tem. O que eu pretendo fazer aqui é trazer algumas poucas
considerações para depois devolver a palavra ao professor Tércio com algumas das minhas próprias perplexidades. E essas considerações eu faço com base num artigo, num belo artigo que foi escrito pela minha professora, que também foi assistente do professor Tércio, a professora Elza Antônia Pereira Cunha Boatê. O nome do artigo é O Direito ao Esquecimento, uma lacuna na LGPD. E antes de começar a tecer algumas considerações sobre esse artigo, eu começo com uma anedota que circulava na época da antiga União Soviética. Era uma vez um operário que ele conseguiu um emprego na antiga União Soviética. E ele não era russo, não era soviético, ele era de fora, e ele, desconfiando que a sua correspondência, né, as suas cartas seriam lidas pela KGB, ele combinou um código com os amigos. Se a carta estivesse escrita em azul, tudo que ele dizia era verdade. Se estivesse escrita em vermelho, tudo que ele dizia era mentira. Algum tempo depois, os amigos receberam uma carta redigida em tinta azul, contando que tudo na União Soviética era fabuloso. As lojas eram lotadas, a comida era farta e excelente, os apartamentos eram grandes e confortáveis, os cinemas exibiam os últimos sucessos de Hollywood e assim por diante. Com um único senão, que não se conseguia encontrar tinta vermelha. E eu digo essa anedota para comentar se, com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não haveria aqui um problema da falta de tinta vermelha. E vou explicar por quê. A LGPD, ela amplia o protagonismo do titular dos dados pessoais de uma maneira exemplar no Brasil. Ela amplia o controle sobre a informação. Nós vimos nos eventos anteriores, professor Tércio, que ela foi influenciada pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia. Nós também chamamos de GDPR, né, pela remissão do título original em inglês, General Data Protection Regulation, que ela ampliou a proteção da privacidade dos dados pessoais. Mas daí vem a pergunta, será que a nossa legislação dispôs sobre o direito de ser esquecido previsto na GDPR? Seria esta a tinta vermelha que estaria faltando para nós? Antes mesmo da publicação da LGPD, a jurisprudência do STJ estabeleceu ou reconheceu a existência do direito a ser esquecido. E a professora Elza cita dois casos emblemáticos. O primeiro foi o da chacina da Candelária. O tribunal reconheceu o direito daqueles, que foram absolvidos no processo criminal e daqueles que cumpriram integralmente a pena, ou seja, o direito de serem esquecidos. Isso estaria em sintonia com a presunção constitucional da regenerabilidade da pessoa humana. E, no segundo caso, o tribunal admitiu o afastamento da análise de antecedentes muito antigos para efeito de fixação da pena. Também a jurisprudência internacional reconheceu o direito ao esquecimento como uma das múltiplas facetas do respeito à vida privada. E ela cita nesse artigo, que eu vou disponibilizar também depois, 3 casos que são emblemáticos. O primeiro é do Affair Landru, que foi o caso de um serial killer, né? Não se falava essa expressão na época, em 65, mas ele foi um assassino, um homicida em série, e houve um filme sobre ele, e a viúva entrou com pedido de indenização pela devida exposição da sua imagem numa situação vexatória. A corte francesa acabou julgando procedente o pedido de indenização da viúva pela indevida exposição de sua imagem, mas não reconheceu seu direito ao esquecimento, sob o argumento de que ela mesma havia divulgado informações sobre o seu passado e que essas informações estariam disponíveis em documentos públicos. Na época, o juiz não se referiu expressamente ao direito ao esquecimento, mas usou uma expressão mais ou menos equivalente, que seria a prescrição do silêncio. O segundo caso é conhecido como homicídio do soldado de Lebas, que envolve uma discussão
que, de um lado, coloca a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e, do outro lado, o direito da personalidade. Um dos envolvidos propôs uma medida liminar perante os tribunais ordinários alemães para impedir a divulgação de um filme relativo ao homicídio de 4 soldados. O filme estava sendo exibido nos canais de televisão. Os tribunais não acolheram o pedido e, depois de derrotas sucessivas, foi interposto o recurso constitucional com alegação de violação a artigos da lei fundamental referentes à dignidade da pessoa humana. A Corte Constitucional acabou deferindo a medida, proibindo a divulgação do filme até o julgamento final do processo principal, dizendo que deveria ser respeitado o direito à imagem, não apenas a exposição da imagem dos acusados, mas também pela representação da pessoa por atores. Por fim, o terceiro caso interessante foi objeto de impugnação no Tribunal de Justiça da União Europeia. Foi já mais recente, de 2010. Mário Gonzalez dirigiu-se à Agência Espanhola de Proteção de Dados, apresentando uma reclamação. E qual era essa reclamação? Ao digitar no Google, os resultados exibiam o seu nome no jornal La Vanguardia sobre uma asta pública por insolvência, em que ele figurava como devedor da Seguridade Social. Ele requereu ao jornal que tirasse essa notícia e também ao Google que alterasse o conteúdo dessas matérias. A Agência de Proteção de Dados negou o provimento ao pedido em relação ao jornal, considerando que a notícia referente à asta pública era lícita e foi disponibilizada na época em fiel cumprimento aos interesses públicos. Mas deu provimento ao pedido direcionado ao Google para determinar a supressão dos resultados de busca. Naquela época, estabeleceu-se 2 pontos relevantes. O primeiro é que a indexação do conteúdo pode ser considerada tratamento de dados pessoais, pois envolve uma gama de processos tipificados em lei. E, de outro lado, que os mecanismos de busca são responsáveis por esse tratamento. E foi tão bem sucedido que o Google implementou um mecanismo que permite aos usuários solicitarem a remoção dos resultados de pesquisa referentes aos seus dados pessoais, isso no cenário europeu. Pois bem, professor Tércio, nós estamos numa fase em que a internet e os seus mecanismos de busca se tornam o principal intermediário entre o usuário e a obtenção de informações nesta rede. E essa nova fase do esquecimento, também conhecida como right to be forgotten, né, o esquecimento digital, também é voltada para a proteção da privacidade, da própria identidade do indivíduo na rede. E aqui a pergunta que eu venho trazer, a minha perplexidade, seria que o apagamento de dados previsto na nossa legislação, na LGDP, poderia defender o indivíduo frente a todas as ameaças à sua personalidade. O silêncio do legislador, do nosso legislador, sobre o direito de ser esquecido, parece evidente. Isso significaria a supressão desse direito no nosso ordenamento jurídico? E, se for, essa lacuna poderia ser preenchida pelo Poder Judiciário? O que o senhor acha, professor? Bom, primeiro uma observação. Eu acho que houve já uma decisão do Supremo, se não me engano, do ministro Toffoli, sobre esse assunto, não? Não é? Ele negou a existência do direito ao esquecimento no Brasil, que eu me lembre, não é? Exatamente. O Supremo já se pronunciou sobre isso, negando. Bom, eu, dentro da exposição, não querendo sair dela, não, eu diria que o tema de um direito ao esquecimento não lida justamente com esse problema gerado pela passagem da comunicação intersubjetiva para a comunicação transsubjetiva.
No terreno da comunicação intersubjetiva, eu diria que é até mais fácil nós lidarmos com o tema do esquecimento, porque você lida com sujeitos intersubjetivos. Não? O que eu quero dizer é o seguinte: independentemente do que significaria direito, do ponto de vista jurídico, estritamente, não? Nós teríamos que olhar essas duas situações. Não? Esquecimento, em termos intersubjetivos, não, aponta para o sujeito subjetivo, é um direito dele em relação àqueles entre os quais ele está, não? E, portanto, os outros. Então, o direito ao esquecimento, digamos assim, no mundo físico, ele tem meios para atuar e dá para entender o que é o direito subjetivo de um em face dos outros. Não é bem o tema, mas, por exemplo, o Estado vem e determina que durante 10 anos, 100 anos, uma determinada notícia não circule. Aliás, o presidente Bolsonaro fez isso recentemente, com críticas, etc. Mas, enfim, não? Esse é o mundo físico intersubjetivo. Não? E nesse mundo físico intersubjetivo, isso não só é possível, não? Como você pode perceber aí o funcionamento da noção de direito subjetivo para garantir, se não um esquecimento, estou usando uma analogia, pelo menos uma exclusão. Você exclui os outros, funciona direitinho. Não? Quando nós entramos, no entanto, no mundo dos dados, em que lidamos não com o sujeito inter, mas com o sujeito transsubjetivo, isto é, um sujeito que não encontra mais a sua unidade individual, não? Como eu disse, na observação e na internalização do conjunto de regras sociais. Quer dizer, não dá mais para você individualizar, não? Porque esse sujeito ele se engaja em operações com múltiplas possibilidades e simultâneas, isto é, com fragmentações simultaneamente. Não? Nesse caso, as figurações de uma autorrelação, isto é, a possibilidade de você olhar o direito subjetivo como o direito de alguém olhando para si mesmo, é muito difícil, é muito mais complicado. Por isso, nesse caso, esquecimento não fica difícil de ser atualizado. Esquecimento dos outros em relação a um indivíduo, dos outros em relação a fatos correspondentes a esse indivíduo. Como assim se ele é transsubjetivo? Não? Esse problema apareceu nos exemplos que você deu. Não? Quando você usa a internet, aparentemente como um meio de comunicação, na verdade, você entra dentro do ambiente. É como se você estivesse o tempo inteiro circulando, só que virtualmente ali dentro. Até que ponto existe um eu e até que ponto existe essa fragmentação transsubjetiva. Lembro aqui me lembro de um filme, aliás, muitos anos atrás, não me lembro mais o título do filme. Mas, enfim, a história de um jovem, são dois irmãos, um deve ter lá os seus 16, 17 anos, por aí, e o outro é uma criança. Não? E o mais velho começa a se corresponder com alguém, não? E que é uma mulher. Não? E, enfim, o menor entra na comunicação, não? E acaba marcando o encontro num banco de jardim em determinado lugar. E
E o filme termina exatamente assim, uma moça, uma jovem, sentada num banco de jardim, ao lado dela uma criança, e olhando para frente, para o ar, assim, sem saber bem o que dizer, o que está acontecendo. Enfim, é um pouco disso que eu estou falando. Esquecimento do quê? Quem é o sujeito aí dentro? Não, é o irmão mais velho? É o irmão mais novo? Enfim, do que a gente está falando? Eu me lembro uma vez, um amigo não estava entrando na internet e fazendo contato com acompanhantes que ele pretendia fazer uma viagem não, do mundo inteiro. Não? E se falava, olha, eu vou viajar, vou estar em tal lugar assim, você gostaria de me acompanhar? E do outro lado vinha respostas. Até que chegou um momento que eu virei para ele, tinha lá fotografias de eu mostrando, até que eu cheguei para ele e falei assim, você tem certeza que você está se comunicando com uma pessoa nesses termos, nessa fotografia? Pode ser que do outro lado seja um sistema apenas, você está conversando com uma máquina. Ele olhou para mim e falou, você é um estraga-prazeres. Não? Mas é esse outro mundo que torna a noção de esquecimento, que tradicionalmente é ligada a um sujeito individualizado de direito, complicado. Não? O que esquecer numa relação intersubjetiva? E quem esquecer na relação intersubjetiva faz sentido, mas na transsubjetiva é muito mais difícil. Talvez nessa direção tenha ido, eu não conheço o detalhe, tenha ido a decisão do ministro Toffoli. Pode ser. Ele falou, não existe. Eu acho que não foi bem com esse tipo de argumento, mas o que ele disse foi, não, na Constituição brasileira não existe esse tipo de proteção. Eu acho que talvez no futuro isso mereça uma revisão na medida que a gente consiga começar a dominar juridicamente essa noção que é nova, transsubjetiva. E aí reinterpretar o que quer dizer esquecimento. Esquecimento é um ato humano. Não? No ser humano físico, psíquico, não? Esquecer de alguém, de alguma coisa. Não? Máquinas esquecem. O que significa esquecer aí dentro? O diabo desse mundo virtual é que ele nos obriga a fazer analogias, mas elas são todas imperfeitas. E, às vezes, você tem decisões que dizem, não, direito ao esquecimento não existe. Não? Mas também pode dizer, não, existe, mas parcialmente. Você tem direito a uma indenização, mas não a tirar fora, como você lembrou no caso francês. Eu acho que os exemplos todos mostram que nós estamos lidando com essas dificuldades. Eu fico na minha, eu mostro a dificuldade, mas eu não estou mostrando nenhuma solução, porque nem tenho. Obrigada, professor. Nós temos aqui duas perguntas, vamos fazer as duas, professor, que eu acho são próximas. O colega aqui, Douglas Gonzalez, primeiro, vários elogios aqui de todos os nosso público, parabenizando pela excelente palestra, pela sua bagagem inenarrável. O Douglas, cumprimentando, pergunta o seguinte, que a atual jurisprudência de privacidade mudou a partir da decisão mencionada do ministro Gilmar Mendes, ou pergunta, imagino, se ainda está em debate. E outra pergunta é da Janaína Berelevitz, que é servidora lá da segunda vara. Bom dia, Janaína. O senhor acha que na internet há diferença no tratamento de proteção dos direitos da personalidade quando o perfil é particular ou público, no que tange, quando é relacionado à proteção de dados? Seriam essas duas questões, professor. Deixa eu uma por uma, né? Vamos por vez. Você quer que eu repita, professor? Você me repete assim. A primeira, se a atual primeira. jurisprudência da privacidade teria mudado ou não na decisão mencionada que o senhor mencionou do ministro Gilmar Mendes. Ok. Não?
ela ainda não repercutiu, eu diria. Não foi assentada pelo ministro, mas não repercutiu. Ele invoca justamente ele invoca a decisão da Corte Alemã, não? Que, por assim dizer, estende o correspondente artigo referente à privacidade a esse tipo de proteção do meio, não? Ou seja, protege-se a privacidade nesses termos não apenas de proteção a um sujeito individual, mas a essa transubjetividade, e, portanto, a proteção tem que ser dada a todo o meio. Isso é o que ele diz nessa decisão, invocando, inclusive, essa decisão alemã. Não? Mas o assunto está em aberto ainda. Eu lembro um caso que está lá no Supremo, está com o ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas, não? Que é o caso que envolve o WhatsApp. Não? E justamente a proteção que o sistema WhatsApp dá em termos de inviolabilidade de ponta a ponta. Não? Salvo aqueles que estão autorizados ao grupo, no grupo, ninguém, nem mesmo ao WhatsApp, pode ter acesso aos conteúdos. Isso está em questão, não? Porque existem várias decisões judiciais dizendo que o WhatsApp tem que revelar esse conteúdo. E o WhatsApp fala assim, mas eu não posso, porque o sistema que eu criei me impede de fazer isso. Não? Eu estou lembrando desse caso porque eu fiz uma sustentação oral nesse específico caso, que é um pouquinho antes da decisão, se não me falha a memória, do ministro Gilmar Mendes, e invoquei a decisão alemã. Eu falei, olha, o que está em jogo aqui é mais do que a proteção subjetiva e intersubjetiva, é a proteção transsubjetiva. Não, nós temos que chegar a essa conclusão de que a Constituição protege, mas isso está em discussão ainda. O ministro Alexandre de Moraes pediu visto e até hoje, isso já faz uns 2 anos, até hoje não trouxe a julgamento. Talvez venha a trazer proximamente, mas não trouxe ainda. Ou seja, a jurisprudência está em aberto, o tema está em aberto. Isso quanto à primeira questão. A segunda questão é se o senhor acha que na internet a diferença de tratamento da proteção de direitos da personalidade quando o perfil é particular e quando o perfil é público, quando se trata de proteção de dados. Se haveria uma distinção de tratamento? Eu diria que, mas acho que o curso vai discutir isso, na lei de proteção de dados, lá existe uma séria tentativa de lidar com esse tema. Mas eu diria que é um tema sujeito ainda a muita discussão, justamente porque a distinção entre público e privado nesse mundo virtual ela é porosa. Foi o que eu disse, né? É muito difícil você traçar uma linha que é possível de ser traçada num mundo intersubjetivo entre o que é público e o que é privado. Não? Veja, por exemplo, como lidar o tipo de agressão, não? Que se faz ao perfil de alguém, como ele se apresenta. Não? Agora, na eleição, a gente está vendo isso a todo momento, né? Nesse processo eleitoral, na internet. É diferente do que acontece na televisão. Me lembro, alguns dias, ter visto, acho que foi na CNN, um confronto entre o candidato Moro, o ex-juiz, o ex-ministro Moro, e o candidato Lula.
em que o Lula, numa entrevista na televisão, disse que o Moro era um pilantra. Não? Isso apareceu. Não? E eles trouxeram o Moro para uma outra entrevista perguntando o que o senhor acha disso que eu... E repetiram, mostraram de novo o que dizia Lula em relação a ele. Enfim, daí entrou numa discussão. Assim. Mas no mundo da televisão isso é possível de ser feito. Você está lidando com intersubjetividades. No mundo da internet, isso é extremamente complicado. A virtualidade e o fenômeno da transubjetividade não, tornam esse tipo de confronto não, muito mais difícil. Isto é, não há para você, não dá para separar claramente o que é público e o que é privado. Não? Ou seja, fazer como fez o canal lá, acho que da CNN, não? Olha, aqui está uma entrevista, aqui está o que ele diz, e o que o senhor acha daquilo que ele diz. Esse tipo de jogo, na internet, enquanto meio ambiente, é muito complicado de você fazer. Não? Ou seja, o que você percebe na internet? Suponho que essa frase tivesse sido pronunciada pelo Lula num post na internet, e o Moro estivesse respondendo num outro post. Para todo mundo, mas na simultaneidade em que o privado e o público não são separáveis claramente. Não? São confusos, ou pelo menos não difusos. Em outras palavras, acho que essa distinção entre o público e o privado ela tem que ser, talvez, revista e reexaminada pela teoria geral do direito. Não? Minha opinião. Perfeito. Professor, temos mais uma pergunta do Claudinei Garcia, que está parabenizando o senhor, e comenta que a GDPR utiliza a criptografia, né, cifragem dos dados, para proteger os dados e a comunicação. No Brasil, a LGPD não regulamentou essa técnica. Ao que o senhor atribui essa não regulamentação da criptografia? Da criptografia. Da criptografia. Bom, a lei, de fato, não fala nada disso. Não? A criptografia é um fenômeno. Não? E a criptografia ponta a ponta é um fato. Ela existe nesse caso, está lá no Supremo, que é o caso do WhatsApp. Não? Ela ocorre ponta a ponta. Não? Nós estamos ainda num terreno de interpretação. Não? Interpretação pela Corte Constitucional Alemã, que diz que privacidade acolhe também a proteção ao ambiente, não? E, portanto, abarca a criptografia ponta a ponta. Não? Ou seja, é um tipo de criptografia diferente. Não é criptografia no sentido de uma senha que alguém dá para alguém. Não? Não é nesses termos, mas é uma criptografia que envolve todo o mecanismo. Além desse exemplo, eu acho que há um outro aqui que também é muito curioso, que eu traria para reflexão, e que se refere àquilo que nós tínhamos antigamente, de uma maneira clara, no mundo intersubjetivo, como a senha que alguém tem no banco. Não? Essa senha é, tradicionalmente, no mundo físico, tradicional, intersubjetivo, algo que costuma ser interpretado como propriedade do cliente em relação ao banco. Não? Ele tem a senha. E aí vem o problema. Pode ele dar essa senha para um terceiro? É dele. Não? Isto é, vai um terceiro ao banco com aquela senha e saca dinheiro dele, por exemplo. Não?
o que ele está perfeitamente de acordo. Mas também era algo passível de ocorrer quando você ia procurar, por exemplo, um aconselhamento econômico e dava a sua senha para um analista econômico para ele movimentar a sua conta. Quando a gente vive no mundo físico, essa senha pode ser qualificada como um objeto de propriedade. Quando a gente pensa nesse mundo virtual, a coisa se complica, porque a senha é, por assim dizer, um dado dentro de um sistema. E a noção de propriedade não deixa claramente uma distinção entre o público e o privado aí dentro, por assim dizer. O sistema é, do ponto de vista da propriedade, o sistema é do banco, a senha é do cliente. Mas, em termos de mundo virtual, acesso é uma coisa que mistura as duas coisas. E o que acontece? O banco vem e fala assim, não, você não pode ceder a terceiros, porque você põe em questão o meu sistema, ele se torna vulnerável. Enfim, eu estou citando esse exemplo porque ele já aconteceu, existem brigas no judiciário a respeito disso. No mundo antigo, a senha claramente pode ser vista como algo de propriedade do cliente, porque o banco concede. Nesse mundo virtual, é complicado. A distinção entre o que é individual, a senha de alguém, e o sistema, não é facilmente estabelecível. Enfim, acho que a pergunta tem a ver com esse tipo de problema, que eu não estou resolvendo, mas estou mostrando. Mas a filosofia é a capacidade de colocar perguntas, né, professor? Terminando de maneira muito matreira, mas eu falo isso para o professor, que eu também compartilho, isso é uma honra para mim, compartilho com o professor Tércio, não só ter feito faculdade de Direito da USP, mas também a faculdade de Filosofia, também na USP, então é uma alegria para mim. E aqui, já caminhando para o final, estamos esgotando nosso tempo, eu queria agradecer muito ao professor Tércio, que sempre nos honrou e sempre aceitou os convites aqui para a escola. Professor, é sempre uma honra imensa e uma alegria tê-lo aqui conosco. Agradecer aos servidores da IMAG, que sempre contribui para o sucesso dos nossos eventos. Agradecer sempre ao nosso público muito participativo, muito ativo, e convidá-los para a nossa última palestra, que não será amanhã. Por motivos de força maior, tivemos que transferida para quinta-feira, ou seja, não será amanhã, quarta, será na quinta-feira, no mesmo horário, às 10 horas, será abordado o tema a implementação da LGPD no Judiciário Federal. A expositora é a juíza federal do Rio de Janeiro, doutora Caroline Itaú, e nosso debatedor é nosso querido doutor Eurico Zequim, também juiz federal, aqui de São Paulo. Muito obrigada a todos, uma excelente tarde, um excelente dia, e muito obrigada, professor, por ter vindo aqui conosco nessa manhã gloriosa. Muito obrigada. Obrigada a todos. Abraços virtuais a todos. Abraços virtuais. Obrigada. E transsubjetivos, tchau, tchau. Né? Transsubjetivos. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado.